46. Desculpa se eu estou sendo chato, baixou demais o retorno. Hoje eu estou chato, né, irmãos? Os irmãos do som aí me perdoem, por favor. Me dá só um pouquinho de retorno. Os irmãos que acharam, digam amém. Mateus 27, do versículo 46 ao 54, nos fala o seguinte, está ótimo aí. A partir do versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, vendo isso, diziam: Este clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo uma cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as portas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Os irmãos podem assentar. Queridos, sem delongas, nessa noite nós gostaríamos de falar de um tema, e o seguinte tema: do grito de dor à vitória sobre a morte. Estamos em um sábado de Páscoa e somos envolvidos por uma grande alegria quando celebramos a Páscoa. E é preciso entender, irmãos, que Páscoa nos fala de esperança. Páscoa apresenta ressurreição. Nós temos uma ligação, um link daquilo que aconteceu no passado, quando o povo que estava no Egito, Deus ali move Moisés, move Arão, para que pudesse tirar aquele povo do Egito. O coração de Faraó é endurecido, e a partir do endurecimento do coração de Faraó, as pragas elas surgem. E entre essas pragas, uma das mais severas que vai acontecer ali é justamente a morte dos primogênitos. Deus permite que aquelas pragas aconteçam para que todos aqueles que ali estavam pudessem comprovar, pudessem ver, pudessem testemunhar do grande poder que existe no nosso Deus. E quando Deus determina, vamos pular as outras pragas, porque o nosso tema aqui hoje, nós já estamos no Novo Testamento. E quando Deus determina que a praga dos primogênitos ela vem acontecer, obrigado, pastor, ela vem acontecer, Deus ele dá um direcionamento. Deixa só no mais fraquinho, por gentileza. Hoje eu estou chato, né, pastor? Quando Deus determina que aquela praga ela venha a acontecer, então o Senhor dá um direcionamento ao seu povo, ao povo hebreu. Deus chama Moisés, chama Arão e diz: olha, orienta o povo, orienta o meu povo, porque essa noite o anjo da morte vai passar. E passando em cada casa, estará morrendo o primogênito, o filho mais velho, ele estará morrendo. E Deus dá um comando e diz: olha, vocês vão matar um cordeiro,
Vamos ficar apenas na parte do sangue aqui, amanhã será contada a outra parte. E Deus diz a Moisés: vocês vão matar um cordeiro, orienta o pessoal aí. Amanhã você vai saber o resto da história. E vocês vão pegar esse sangue. Se fosse nos dias de hoje, ele ia dizer: você vai pegar um pincel, uma trincha, alguma coisa assim, e você vai chegar no umbral, na parte de cima da porta, e você vai marcar, para que haja ali a marca do sangue desse cordeiro, porque esse cordeiro, ele vai servir de expiação para que os primogênitos não venham morrer. Porque se isso não acontecer, estarão selados com a morte. E aí isso acontece, o povo vai aspergir o sangue na parte superior da porta, no umbral da porta. Naquela noite, o anjo da morte vai passar, e aonde está o sangue do cordeiro, ele não passa, ele não entra, ele vai passar direto. Irmãos, ali é um ato profético que Deus estava determinando ao povo hebreu, ainda no Egito, faltando tanto tempo ainda para Jesus vir, mas Deus já estava mostrando aquilo que aconteceria. E Ele está dizendo: olha, esse sangue é a prova de que esses primogênitos não provarão da morte. Deus estava dizendo ali que o primogênito era todos aqueles, os primeiros da casa, aqueles que foram colocados ali em uma condição de proximidade dos seus pais, por serem os primeiros. E Ele está deixando claro que ali estava dando uma oportunidade para aqueles que um dia não eram filhos, mas que seriam no futuro. Aqueles que aceitariam a Jesus. E nós vemos, irmãos, que Jesus ele vai cumprir o seu ministério. E nós acabamos de ler aqui que Jesus ele vai ser levado à cruz. E ali na cruz do Calvário, aonde ele vai ser crucificado, nós podemos ver de forma clara que o sangue de Jesus ele vai ser derramado. Quando nós lemos, irmãos, esse tema dessa mensagem, do grito de dor à vitória sobre a morte, essa mensagem ela traz um tema profundo, porque ela traz um tema de libertação, um tema de vida. Todos nós precisamos de vida, todos nós precisamos de libertação. E Jesus na cruz do Calvário, quando ele está consumando, quando está sendo consumados o ato da crucificação, ele estava ali na condição de filho de Deus. E chega um determinado momento em que na sua condição humana, o seu corpo não suporta mais. A condição humana de Cristo, nós entendemos na palavra de Deus. E se nós fizermos um estudo da palavra de Deus, vamos entender teologicamente que Cristo tanto era homem como era Deus. Ele era um Deus encarnado. E ele estava ali com toda a consciência de que era o Filho de Deus. Mas entendendo que o sacrifício que estava fazendo na carne, para que nós pudéssemos entender que era necessário sim, mesmo estando em carne, ter direito à salvação e à vida eterna. Amém? E Jesus naquela sua condição humana, depois de algum tempo sofrendo, o corpo humano tem suas limitações. Quando Jesus percebe que a sua vida está se esvaindo, afinal de contas, a gente sabe que todo ser humano chega um momento que quando ele se aproxima da morte, ele percebe. Às vezes ele passa uma mensagem para alguém que está de lado, ele diz: olha, já estou indo. E fala com convicção. De alguma maneira, Deus colocou isso em nós. E percebemos quando isso está acontecendo. E Jesus, naquele momento de dor, de angústia, pregado em um madeiro, o seu corpo transpassado por uma lança, a vida estava se esvaindo do seu corpo. E naquele momento ele diz:
ele brada em alta voz, ele diz: Deus meu, Deus meu. A gente lê com um tom de voz normal, mas a palavra do Senhor nos fala que foi um brado, foi um grito. Sabe, aquele grito que chamou a atenção de todos que estavam ali. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A dor que estava sobre Jesus, mesmo ele entendendo que era o Filho de Deus, a dor que ele sofreu foi tão grande que nenhum de nós consegue entender. A dor foi tão grande que o propósito pelo qual ele estava morrendo, por uma fração de milésimos de segundo, ele olha para o Pai e diz: Senhor, o que aconteceu? Porque parece que foi em vão, parece que não funcionou o meu sacrifício. Porque a dor que ele estava sentindo foi uma dor que não se pode comparar. E naquele momento ele clama, e aquele clamor é justamente onde muitos fazem a pergunta e dizem: aonde Deus estava no momento em que Cristo estava dando o último suspiro? Porque chegou ao ponto de Cristo dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento, irmãos, nós entendemos que Deus, o próprio Deus, estava ali junto com o seu Filho, sofrendo a mesma dor, junto com ele, e ali estava fazendo com que todo o plano de redenção estivesse sendo cumprido. E nós vemos, irmãos, que se não fosse aquele brado de Cristo, se não fosse a dor pela qual ele sofreu, talvez nós não tivéssemos direito a essa salvação que temos hoje. Nós vemos, irmãos, que o grito da cruz, ele traz para nós a vitória da ressurreição. Você crê nisso? O grito da cruz foi essencial para trazer para nós a vitória da ressurreição. É preciso acreditar na palavra de Deus. É preciso entender aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Antes de mostrar o efeito da cruz, nós vamos entender, nós vamos ver, presenciar uma dor e um grito de desespero do nosso Mestre. Talvez fosse preciso apenas a imagem do sacrifício para que tudo fosse consumado e nós tivéssemos direito à salvação e vida eterna. Mas não. No propósito divino, foi necessário que ele externasse, que ele colocasse para fora toda a dor, toda a angústia, toda a decepção pelo qual estava morrendo, levando ele àquela cruz. E entender que aquela dor que ele estava passando tinha um significado muito importante. E nós vemos, irmãos, passando só uma folha aí, no livro de Mateus ainda, capítulo 28, você está no 27, pula só para o 28, no versículo 5. Os irmãos acharam? Olha o que é que o texto fala. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres... Aí fala da ressurreição, quando as mulheres foram lá no túmulo. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que vos tenho dito. Irmãos, o grito de vitória, o grito na cruz, ele foi essencial para nos trazer vitória. Aquele grito ali, ele vai colocar uma divisão na história. Aquele grito ali vai fazer com que algo aconteça. E nós vamos entender, se continuarmos a ler o texto da crucificação, em Mateus 27, nós vamos ver que quando Cristo ele dá o último suspiro, ali
Jesus, ele depois de clamar ao Pai, depois da angústia, da agonia, o Senhor Jesus, ele vai dizer: está consumado. Ele vai falar em aramaico, uma palavra da seguinte maneira, tetelestai, e ele vai dizer, está consumado. Quando Jesus diz isso, irmãos, ele está dizendo, olha, tudo aquilo que a primeira aliança precisava fazer para trazer salvação e não conseguiu, está consumado. O Senhor pagou todo o preço, todo o sacrifício que era feito, tudo aquilo que era preciso, matar um novilho, matar outros animais, um cordeiro, fazer sacrifícios em cima do altar. O Senhor está dizendo, está consumado. Todo sacrifício agora, ele é concluído em Cristo. E a partir de agora, lembra que quando Jesus ele está com seus discípulos, e ele convoca eles ali para a última Páscoa, aonde eles vão celebrar a Páscoa, e logo após a celebração da Páscoa, o Senhor vai servir a Santa Ceia, a primeira ceia. E o Senhor Jesus, ele vai estar dizendo, olha, talvez naquele momento os discípulos não entendessem, mas nós entendemos hoje. Ele está dizendo, aqui está havendo uma divisão na história. Até então, vocês celebravam a Páscoa do cordeiro que estava lá no Egito. A partir de agora, vocês ao cearem, ao participarem da Santa Ceia, vocês estão participando de uma nova aliança. Jesus coloca uma ruptura na história da humanidade. Ele diz, olha, aqui encerra-se a antiga aliança e agora começa uma nova aliança. E essa aliança não é no sangue de animais, não é no sangue de touros, de carneiros, de qualquer outros animais. Mas essa nova aliança, ela começa no meu sangue. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, cada gota do seu sangue estava dizendo, a partir de agora surgiu uma nova aliança. Existia algo que nos impedia de ter uma proximidade com Deus, de nos aproximar de Deus como nós temos hoje. Hoje, se o cristão, ele está na presença de Deus, ele dobra o seu joelho, ele sente a presença de Deus falando ao seu lado. Hoje nós podemos dobrar o joelho e dizer, Senhor, vem falar comigo. Nós temos direito a entrar na presença do Pai. É uma pena que muitas vezes não damos valor a essa condição, a esse direito. Porque no passado era necessário o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele se preparava, ele se consagrava, e uma vez no ano ele entrava ali no Santo dos Santos, tinha o véu do templo, ele tinha que passar do véu para dentro, só ele entrava, e se ele estivesse em pecado, ele morria no mesmo momento. E só uma vez no ano, ele ia receber a bênção de Deus para passar para as pessoas. Então, se fosse hoje, nós precisaríamos apenas uma vez a cada ano, teríamos direito a receber algo vindo diretamente de Deus para nós. E hoje nós temos direito a receber Deus em nossa vida, em nossa casa, na nossa caminhada, na nossa igreja. Temos direito a dobrar o joelho e falar com Ele, e muitas vezes não damos valor a isso. Quando Jesus morre, a Bíblia nos fala que o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. E o Senhor estava selando ali o final da primeira aliança, da antiga aliança, e dizendo, agora é um tempo diferente. Agora é um tempo onde todos que quiserem terão direito a entrar na presença do Pai. E nós precisamos entender, irmãos, que para que nós possamos alcançar êxito na nossa vida, contra todos os males que surgem na nossa caminhada, é preciso nós darmos um grito de clamor. O cristão moderno, ele desaprendeu a clamar a Deus. Hoje vivemos uma modernidade tão grande que parece que clamar ao Senhor, gritar ao Senhor, virou uma coisa de gente indelicado, de gente que não tem educação. Então o crente ele já não clama mais, o crente ele vai orar, ele tem que fazer aquela oração totalmente, aquela coisa ali de gente
desculpa a comparação, de gente totalmente educado, ele não pode levantar a voz, ele não pode sentir a presença de Deus. Irmãos, precisamos clamar ao Senhor. Jesus, ele não se preocupou com quem estava ali. Jesus, ele clamou em alta voz. Nós precisamos clamar ao Senhor enquanto nós estivermos sofrendo, mas estivermos ali tímidos e não conseguimos clamar ao Senhor, a bênção não vai acontecer. O que vai quebrar justamente o jugo do mal que está sobre a nossa vida é quando nós clamamos ao Senhor sem ter um pingo de restrição. Precisamos nos derramar na presença do Senhor. A ressurreição de Cristo revela a vitória que Ele teve sobre a morte. Quando Jesus ele morre, Ele traz para nós o direito à salvação e à vida eterna. Esse direito é dado a cada um de nós. Jesus, a partir do Mateus 28, quando mostra a ressurreição de Cristo, Ele está trazendo para nós o direito à salvação e à vida eterna. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, Jesus já havia dado uma garantia de salvação e vida eterna para todos. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a ressurreição de Cristo revela algo maravilhoso. A ressurreição de Cristo revela a vitória sobre a morte. E eu vou dizer uma coisa: se tem uma coisa que o ser humano tem medo, é a morte. Se você quer ver um cristão ele ficar fervoroso, é quando ele tem medo da morte. Ele ora, ele clama. E muitas vezes nós clamamos com medo da morte e não paramos para entender que o Deus que nós dizemos que está em nosso coração, Ele já venceu a morte. Precisamos crer e entender que os planos de Deus, eles jamais serão alterados. Então, quando clamarmos, quando orarmos, quando buscarmos a Deus, temos que ter convicção que o nosso Deus, Ele é soberano. Que o nosso Deus é o Deus que opera. Que mesmo indo de encontro a todas as impossibilidades, nós servimos a um Deus que venceu a morte. A Bíblia chegou ao ponto de observar que nas mãos do Senhor Jesus estão as chaves da morte e do inferno. Ou seja, a morte não tem poder sobre nós, o inferno não tem poder sobre nós. E quando acontece de um cristão morrer? Irmãos, precisamos entender que os planos de Deus, eles não são os nossos planos. Algumas batalhas nós vencemos aqui, outras nós vamos vencer ao lado do Pai. O cristão ele não morre, o cristão ele é acolhido para a presença do Pai. Não podemos ter uma briga com Deus, não podemos ter uma discussão com Deus porque não conseguimos entender aquilo que Ele faz em nossa vida. É preciso lutar diante da luta, diante da dificuldade. É preciso lutar com todas as forças, entendendo que o Senhor é poderoso. Mas se chegar um determinado momento em que o Senhor ele não age, não é que Ele não agiu, é porque a escolha de Deus não era a nossa escolha. Em resumo, o cristão precisa aprender a descansar em Deus. Irmãos, quando nós falamos da morte de Cristo, deixe-me conferir a hora aqui, nós precisamos entender que somos confrontados com a morte todos os dias. E como acabamos de falar, se tem algo em nossa vida que é difícil de lidar, é a morte. E ela nos confronta constantemente. Seja quando nós adoecemos, seja quando temos algum ente querido, algum parente, algum conhecido, a morte, ela faz parte da caminhada do ser humano. E nós precisamos entender, irmãos, que a consciência de que a morte existe
leva qualquer um de nós ao desespero. E quando nós somos levados a esse desespero, nós esquecemos de entender que a morte de Cristo na cruz do Calvário foi justamente para que nos momentos em que nesse mundo nós perdemos a batalha, é porque no mundo espiritual, na presença de Deus, o Senhor também já garantiu a nossa vitória. Nós nos desesperamos como que se, perdendo, deixando esse mundo, tudo estivesse acabado. Mas Jesus sofreu, Jesus foi até a cruz, Ele clamou, Ele passou por toda a dor, para deixar claro para nós uma coisa: olha, filho, eu tenho a vitória para vocês aqui, mas se chegar um momento em que aqui não seja o plano do Pai, quando vocês passarem dessa fronteira para outra, a vitória já está garantida. E lá é para toda a eternidade. Então é bem melhor do que aqui. Nós precisamos, irmãos, entender que a morte de Cristo nos oferece esperança e conforto. Vivemos dias trazendo para uma cosmovisão, para tudo aquilo que temos vivido nos nossos dias hoje. Vivemos dias onde o que mais precisamos é esperança e conforto. E nós precisamos nos apegar ao nosso Deus. Vamos entender uma coisa, irmãos. Estamos falando aqui como cristãos. É preciso entender e atentar para um detalhe. Uma das coisas que tem atingido o cristão nos últimos dias é justamente um sentimento de morte espiritual, aonde nos fragilizamos com muita facilidade, aonde Jesus ele já advertiu na sua palavra de algo chamado de apostasia dos últimos tempos. E temos vivido esse momento onde a frieza espiritual não permite que as pessoas consigam entender, consigam enxergar toda a grandeza que existe no mundo espiritual. É preciso lutar contra o espírito de apostasia. Aí alguém pergunta: o que é apostasia? É simples de entender. Nós, mesmo na condição de cristãos, às vezes, dadas as circunstâncias e as lutas que temos, nós perdemos a esperança, perdemos a força de continuar. Às vezes temos uma luta em nossa vida e dobramos o joelho para orar e pedir ao Senhor a misericórdia dEle, mas a nossa oração é tão fraca que nem nós mesmos acreditamos. O espírito de apostasia está tentando roubar a bênção do nosso coração. E precisamos orar, erguer, nos levantar, porque nos últimos dias o Senhor nos fala na sua palavra que por se multiplicar a iniquidade no coração da humanidade, o amor de quase todos esfriaria. E temos visto muitos que, sendo conhecedores da verdade, estão apostatando da fé. Muitas vezes não é nem o caso de dizer não quero mais conta com Deus, mas não conseguem ter forças para se jogar, se prostrar diante do Senhor. Não tem forças para se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Estamos nos acovardando diante do Senhor, porque a apostasia está consumindo. Estamos invalidando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É preciso entender, irmãos, que o amor a Deus tem que ser algo profundo. Às vezes tem algumas batalhas que nós não ganhamos. Às vezes tem algumas coisas que colocamos diante de Deus e pedimos: Senhor, me abençoa, e parece que o Senhor não abençoa. Porque estamos interessados apenas em que Deus nos abençoe. Irmãos, não é dessa maneira. Temos que nos aproximar de Deus com um amor incondicional.
para que Deus possa entender a sinceridade do nosso coração, e que essa sinceridade seja de uma maneira que nós possamos amar a Deus, independente dele responder a nossa oração ou não. Mas muitas vezes nós dizemos: Senhor, responde a minha oração, e Deus não responde, e a gente quer ficar de mal dele, a nossa fé diminui. O amor para com Deus, ele tem que ser incondicional. Assim como o amor incondicional na cruz do Calvário por nós. O amor de Cristo por nós foi tão grande que chegou um momento que ele pensou que estava sozinho. O sofrimento tão grande que ele padeceu por causa do amor que existe por nós, pecadores. E nós precisamos entender, o nosso amor para com Deus tem que ser antes de qualquer necessidade, tem que ser antes de qualquer desejo, tem que ser antes de qualquer pedido. Ah, Senhor, mas tem alguém morrendo. Tem que ser antes de qualquer coisa. O amor ao Senhor é se jogar nos pés dele e dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, tu és o meu Deus, eu quero ter intimidade contigo. Depois a gente faz a nossa listinha de pedidos. Enquanto nós não entendermos o amor incondicional, a frieza continuará invadindo o nosso coração. Vivemos os últimos dias da igreja na face da terra. Não tem como precisar datas, mas é um consenso na maioria dos estudantes da palavra de Deus, de que dessa geração não passa sem que algo grande aconteça. E o cristão precisa se aproximar do Senhor. Jesus, ele está às portas. Seja nessa vida ou na futura, temos que estar na presença de Deus. Vamos aprender a colocar os nossos pedidos diante de Deus com fé e dizer: Senhor, esse é o meu desejo, mas seja feita a tua vontade. O Senhor Jesus, quando chega para os seus discípulos, me dê mais 10 minutinhos. O Senhor Jesus chega para os seus discípulos e ele diz: Senhor, como é que nós vamos orar? Nós não sabemos orar, somos leigos. E ele vai dizer: eu tenho um exemplo para vocês. Chega diante do Pai e vai dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos ler Mateus 6. Eu quero que vocês acompanhem comigo, por favor. 10 minutinhos a gente ora, encerra. Mateus 6. Versículo 9. Os irmãos acharam? Eu gostaria que você lesse compassadamente comigo. Vai entendendo a maneira que Jesus ensinou que deveria ser o padrão de oração. Não que você vai orar só isso o tempo todo, mas que você, para que nós pudéssemos extrair a essência da oração a partir desse texto aqui. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Em primeiro lugar, ele deixa claro que o Pai, ele é nosso, é o nosso Pai. Temos que ter intimidade com Ele. Não podemos orar para um Deus distante. Temos que orar para o Pai nosso. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, glorificado, exaltado, santificado, acima de todas as coisas seja o nome do Senhor. Temos que glorificar, chegar diante dEle, entendendo a grandeza que existe no nome dEle. Venha o teu reino. Olha que coisa grandiosa, ele diz: Senhor, que venha o teu reino, que é a tua presença, que os anjos, que o Senhor esteja presente no momento em que estiver orando. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Irmãos, olha o que é que Jesus diz. Ele entende, o Senhor Jesus entendia que cada um de nós temos as nossas listas de pedidos, cada um de nós temos as nossas petições, mas ele diz: independente de qualquer coisa, diga ao Pai, faça a oração,
apresente a Deus a sua petição, mas diga ao Pai: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E vamos entender que Deus não tem nada de ruim para a nossa vida. Deus, Ele só tem o que é melhor para nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Talvez o mundo esteja em crise, mas o nosso Deus não está. Temos visto muitas pessoas reclamando, muito desemprego, muita angústia no meio da sociedade. Mas a palavra de Deus nos fala, se nós cremos nesse Deus, a palavra dele diz o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O nosso Deus é o Deus que nos supre. A preocupação que está sobre a sua vida, em relação ao seu trabalho, em relação à família, em relação à igreja, ao que você vai comer amanhã, a palavra de Deus diz: ei, se Deus ele veste as flores que estão no campo, se Deus cuida dos pássaros que estão no campo, será que Ele não vai cuidar de você, que foi feita a coroa da criação? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí ele vai mais além: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a dos nossos devedores. Aí Jesus coloca a gente numa encruzilhada pesada. Ele não faz uma pergunta. Olha o que é que Jesus diz. Você vai dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo o meu irmão. Jesus não disse se você perdoa, ele diz: diga ao Pai: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo do meu irmão. Por que Jesus diz isso? Porque se eu não perdoar o meu irmão, Deus não vai me perdoar. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Interprete a palavra. Jesus, ele vai de forma intencional, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós temos que dizer: Deus, que o Senhor perdoe tudo aquilo que eu faço de errado, assim como também eu tenho perdoado os meus irmãos. Então, se eu chego diante de Deus sem perdoar o meu irmão, logo Deus não vai me perdoar. E se Deus não me perdoa, logo também eu não tenho direito à salvação. E aí é um problema sério. Mas vamos ficar nessa não, vamos adiantar. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém? 5 minutinhos para encerrar. Em Cristo, através do grito de clamor, nós temos direito à ressurreição. Eu gostaria de ler um texto, se você quiser acompanhar, mas eu vou ler rapidinho aqui, não vou esperar por você. É 1 Coríntios 15, versículo 3. Talvez alguém ache até mais rápido do que eu, que estou com 1 Coríntios 15, versículo 3 ao 6, fala o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Aqui Paulo está falando, quando ele escreveu a carta à igreja que estava em Corinto, aproximadamente 55 depois de Cristo. E ele diz: olha, existe gente até hoje, depois de 55 anos, já estão até velhinhos, mas eles estão aqui como prova que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou apareceu ali a 2 pessoas, depois apareceu a mais alguns, apareceu aos discípulos, e depois ele vai aparecer a mais de 500 pessoas. E todos foram testemunhas que Jesus havia ressuscitado. Para que ficasse claro, não ficasse dúvida alguma, que a ressurreição de Cristo estava trazendo para nós o direito à ressurreição para a nossa vida, ou seja, a vida eterna. Irmãos, a ressurreição de Cristo não é apenas um mito, não é apenas alguma coisa que ficou como uma história contada, mas a ressurreição de Cristo é real.
E eu gostaria de ler o último texto dessa noite, que está em 1 João, capítulo 5. Eu vou ler logo aqui. 1 João, capítulo 5, versículo 11. 1 João 5, 11 nos fala o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Alguém dá um amém aí? Amém. Misericórdia. Eu vou ler mais uma vez para ver se você pega o gancho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Amém. E esta vida está em seu Filho. Amém. Então, quando celebramos a Páscoa, nós celebramos o direito à salvação e à vida eterna. Precisamos entender, irmãos, que Jesus morreu por nós. E a celebração da Páscoa tem um valor excepcional para a nossa vida, porque mostra um Deus que se fez homem e morreu por nós. Que nós possamos de maneira incondicional, amar a esse Deus, sem restrições. Sem dúvida, se a dúvida bateu na porta, dobra o joelho e diz: Senhor, tem misericórdia. Afasta de mim esse espírito de apostasia. Nos últimos dias que vivemos na face da terra, aonde todas as profecias, bem poucas dos sinais que a palavra nos apresenta da vinda de Cristo, bem poucas coisas faltam acontecer. Bem poucas coisas. Não dá para falar aqui porque seria um outro estudo. Mas não só no âmbito cristão, mas também no âmbito secular. Já existem fortes sinais de que coisas acontecerão nesses últimos anos que nunca se viu na face da terra. E essas coisas que são apontadas para pessoas, para estudiosos, especialistas de geopolítica, estudiosos da teologia, tudo leva a um ponto só, aos sinais que apontam a vinda de Cristo, e que todos esses sinais, quase todos, bem poucos faltam se cumprir para que Jesus volte. Então, igreja, nós vamos abrir os nossos olhos espirituais, vamos nos aproximar do nosso Deus, vamos buscar ao Senhor, não vamos deixar para clamar a Deus apenas quando nós estivermos em angústia. Não vamos deixar para clamar a Deus quando tiver um boleto alto para pagar, quando tiver alguém doente, quando a nossa saúde estiver complicada. Não. Vamos clamar a Deus a cada dia, independente de qualquer coisa. Vamos deixar claro para Deus que nós estamos adorando a Ele, não é porque nós queremos a bênção, estamos adorando a Ele porque o reconhecemos como Deus santo e eterno. Irmãos, esse Deus, Ele é tão grandioso. Nós vivemos um momento onde o antropocentrismo rege tudo. É o homem antes de Deus. O avanço da tecnologia, o avanço da ciência, da filosofia, isso trouxe para o homem, para o coração do homem, um sentimento de Deus. E depois de tantos estudos, a única conclusão que chegaram, aqueles que estudam o universo, a astrofísica concluiu há pouco tempo, que depois de tantos estudos sobre o universo, depois de estudar as estrelas, estudar as galáxias, que são milhões de galáxias. Irmãos, como Deus é grande. Nós vivemos em um planeta, esse planeta está dentro de uma galáxia, e já os cientistas já conseguiram calcular que existe mais de 500 milhões de galáxias. Não tem nem como imaginar, mensurar isso aí, o tamanho desse Deus que nós servimos. E agora, por último, eles chegaram à conclusão que depois de tantos estudos, a astrofísica chegou a uma conclusão: só conseguimos descobrir 4% do universo. Você acha que esse Deus é pequeno?
Imagine o que não existe nesses 96% que ninguém conseguiu descobrir. Agora estão obcecados aí em desvendar a matéria escura. E a mente do homem nunca para. Sabe por quê? Porque o homem tenta sempre descobrir os mistérios de Deus. Mas a palavra diz que existem coisas que Deus revelou aos homens. Outras, os homens nunca vão descobrir. Vai morrer, vai pirar. O que nós precisamos descobrir é o que Deus tem preparado para nós. A demonstração de grandeza de Deus é tão grande que nós nunca vamos chegar lá. Mas vamos, irmãos, entender uma coisa. É preciso estar na presença desse Deus. Vamos buscar, não é amanhã não, hoje. Vamos jogar a apostasia por terra, a frieza espiritual por terra. A Bíblia nos apresenta uma igreja dos últimos dias, resumida. A Bíblia diz, muitos foram chamados, poucos escolhidos. Que nós estejamos dentro do grupo dos poucos escolhidos. Não vamos negociar nossa fé. O nosso Senhor está voltando para nos buscar. E nós teremos direito à salvação e à vida eterna. Mas não podemos deixar de lado a intimidade com esse Deus. Entender que o plano de salvação que foi traçado por Deus foi só com uma finalidade. Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos direito à salvação e à vida eterna. Amém? Coloque-se de pé e vamos orar nesse momento, pessoal do louvor. Feche seus olhos. A igreja, ela passa por um momento que, pode ficar com os olhos fechados. A gente para analisar esse período de alguns anos para cá, a apostasia se instalando no meio do povo de Deus. Uma das coisas que tem até faltado no meio das igrejas, das pregações, é o apelo. Porque muitas vezes não existe nem o ânimo para fazer o apelo. Mas nessa noite nós gostaríamos de que a igreja, em intercessão, nós gostaríamos de orar. E antes de orar, gostaríamos de fazer uma pergunta. Se existe alguém aqui em nosso meio que está fraco espiritualmente, que está um pouco distanciado do Senhor, alguém que ainda não fez essa aliança com Cristo, e entendendo que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e que esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Se existe alguém aqui nessa noite, que gostaria de renovar a sua aliança com Cristo, ou aceitar a Jesus pela primeira vez, que levante uma de suas mãos, para que nós possamos estar orando por você. Se existe alguém nessa noite que gostaria de renovar a sua aliança com o Senhor, ainda pergunto por mais uma vez, que levante uma de suas mãos, para que Cristo ele possa voltar a ter intimidade, ou possa a partir de hoje ter essa intimidade contigo. Se não existe, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer por tua palavra. Queremos te agradecer, Deus, porque o momento em que a sociedade está vivendo, para muitos tem sido um momento de dor, de angústia, de lutas. E nós como cristãos, nós como servos do Deus Altíssimo, precisamos ter a consciência de que se o Senhor está nos conservando com vida, é porque precisamos fazer a diferença. O Senhor nos colocou nessa terra como sal da terra e luz do mundo. E muitas vezes nos fragilizamos juntos com aqueles que estão caídos. Mas nessa noite nós oramos, Pai, e dizemos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos fortaleça espiritualmente, para que nesses últimos dias
A igreja de Cristo faça a diferença para com aqueles que estão abatidos, para com aqueles que estão prostrados. Coloque em nossos lábios autoridade sobre a enfermidade, sobre os demônios, para que nós possamos ver o Senhor operando grandes coisas. Queremos presenciar, Senhor, pessoas entrando por essas portas e sendo libertas, sendo curadas, os demônios indo embora. Chega, Senhor, de uma igreja apática. Chega de um cristianismo sem fé, sem autoridade. O Senhor morreu na cruz do Calvário para nos dar autoridade, para que tivéssemos fé, para que pudéssemos subjugar as obras do diabo. E nesse momento nós oramos, ó Pai, para aqueles que aqui estão com parentes ou conhecidos, vizinhos, que estão internados, que estão hospitalizados. E de uma maneira especial, lembrando, Pai, nós colocamos a pequena Eloá em Tuas mãos. E se você tem alguém, mencione diante de Deus nesse momento o nome dessa pessoa. E nós dizemos, Senhor, pela autoridade que é no Teu nome, pela autoridade que é na Tua palavra, nós dizemos, Senhor, vai até onde está essa pessoa e que o Teu milagre seja realizado nessa noite. Não queremos viver um cristianismo de covardia, onde oramos sem confiança, onde oramos sem certeza. Mas queremos orar, queremos colocar diante do Senhor, acreditando que o nosso Deus é o Deus que cura, o nosso Deus é o Deus que liberta, o nosso Deus é o Deus que tem autoridade sobre os demônios. E nessa noite, que a autoridade que está no nome do Senhor venha sobre a cabeça, sobre a vida de cada um desses que estão crendo nesse momento. Que cada um desses que estão crendo nesse momento, se você crê, levante a mão. E sobre a vida desses que levantaram a mão, que venha a autoridade do Espírito Santo de Deus. Que venha autoridade sobre as enfermidades, que venha autoridade sobre os demônios, que venha a autoridade da palavra. Senhor, em nome de Jesus, precisamos viver dias diferentes, dias de batalha, dias de guerra, mas também dias de vitória no meio da Tua igreja. Tira de nós todo medo, toda frouxidão em relação ao mundo espiritual. Dá-nos autoridade quando dobrarmos os nossos joelhos, que os demônios batam em retirada. Dá-nos autoridade, Senhor. Nós oramos a Ti, agradecidos por essa noite, agradecidos pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Abençoamos cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Que ninguém saia daqui com a dúvida no coração, mas que todos saiam com a convicção que o Senhor está sobre a nossa vida. Que o pecado não vai nos destruir, que o pecado não vai destruir nossa família, que o diabo não vai nos destruir, mas que a vitória é nossa em nome de Jesus. Apresentamos a Ti esse momento, Deus, de dízimos e ofertas. Abençoa cada um dos irmãos, abençoa a Tua igreja, nos despede em paz. E que essa noite, enquanto estivermos dormindo, que o Senhor esteja ministrando o nosso coração. Que enquanto estivermos em casa, que o Senhor esteja ministrando o nosso coração. Espírito de apostasia, e você vai confirmar comigo: espírito de apostasia, em nome de Jesus, saia! Toda frieza espiritual. E que o Senhor nos abençoe.
em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre essa amada igreja, hoje, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Não saia ainda, que Deus os abençoe em Cristo. Amanhã estaremos aqui à noite mais uma vez, 8 horas da manhã teremos escola bíblica,